para mais uma receitinha com Cozinhando com a Laine. Agora hoje eu vou fazer um bolo facinho para o chá da tarde ou para o café da manhã. Vamos lá? Para a massa do bolo eu vou utilizar 3 ovos, 1,5 xícaras de açúcar, lembrando que eu uso a xícara de 240 ml, então aqui vai ter 360 ml de açúcar. Vou utilizar 160 ml de óleo, 240 ml de leite, 3 xícaras de farinha, que são as xícaras de 240. Vou utilizar fermento químico, 1 colher de sopa. Vou utilizar 1 colher de sopa de baunilha. Vou também utilizar 5 colheres de achocolatado. Então, primeiramente, eu vou misturar os ovos com o leite e o óleo. Depois eu acrescento o açúcar, depois eu acrescento a farinha. E depois eu acrescento a baunilha e o fermento químico. Para a calda, eu vou utilizar 5 colheres de achocolatado, 1 leite condensado e 1 creme de leite, da marca que você preferir. Na massa também, eu vou dividir a massa em 2 vezes, metade branca e metade de chocolate. Vou utilizar também na massa 5 colheres de achocolatado. Vamos lá para a massa? Untei, gente, uma assadeira com margarina e farinha. E já tô deixando o meu forno pré-aquecer. Primeiro eu vou deixar aqui 20 minutinhos, depois eu coloco 40 minutinhos para assar, tá? Enquanto eu vou fazendo a massa, o forninho vai pré-aquecendo. Primeiro eu vou bater os ovos, deixar ele bem batidinho. Lembrando que eu não vou bater nem na batedeira e nem no liquidificador, vai ser tudo na mão, tá? Pra mostrar pra vocês que vocês também podem fazer em casa sem ter utensílio chique, porque aqui eu uso o que eu tenho em casa mesmo. Primeiro eu bato os ovos. Os ovos bem batidos, vou acrescentar em uma tigela. Vou acrescentar o óleo. O leite e vou mexer um pouquinho. Uma colherzinha. Eu vou mexer. Misturei. Aí agora eu vou acrescentar o açúcar. 1,5 xícaras de açúcar. Vou misturar bem para dissolver. Depois do açúcar bem dissolvidinho, eu vou acrescentando a farinha. Vou acrescentando aos poucos, e vou mexendo. Conforme eu vou mexendo, depois eu vou acrescentando mais. Ó, misturei, agora eu vou acrescentando o restante. Como eu não tenho o meu tripézinho, não tá aqui, eu tô filmando e fazendo, tá? Ó, aí eu vou misturando. Aqui, ó, com a ajuda de um garfo, eu vou batendo pra poder ir desfazendo os gominhos de farinha que vai ficando, pra massa poder ficar lisinha, tá? Então, com um garfo mesmo. Não tenho fouet, por isso que eu uso garfo. Ó, aí eu vou batendo. Aí os gruminhos de farinha vão se desfazendo. Ó, com a ajuda do garfo que eu fui desfazendo, ó, a massa ficou lisinha, tá? Ficou lisinha. Agora, o que que eu vou fazer? Vou acrescentar a baunilha, 1 colher, e 1 colher do pó royal. 1 colher de baunilha. Gente, a baunilha é opcional, tá? Coloquei e vou misturar para incorporar na massa. 1 colher de fermento químico, tá? Vou misturar agora. Misturei bem o pó royal sem bater, só misturando mesmo. Agora eu vou pegar a assadeira untada com margarina e farinha e vou acrescentar somente metade da massa. Somente metade, a outra metade vai ficar aqui no pote. Na massa que ficou no pote, eu vou colocar 5 colheres de achocolatado. E vou mexer levemente. 3. Mexi levemente e ficou assim. Agora eu vou acrescentar aqui na massa. Sim.
e vou fazendo um zigue-zague. Já coloquei toda a massa aqui, tá? Do chocolate. Vou ajustar em 40 minutos, mas vou ficar sempre de olho, que às vezes pode ser que asse antes, tá bom? E vou colocar a minha assadeira aqui. Vamos deixar o bolo assando. 40 minutos em 180 graus. Em uma panelinha eu coloquei o creme de leite, o leite condensado e o achocolatado. Vou mexer bem. Depois de misturar bem, vou ligar o fogo. E vou colocar no fogo até dar o ponto e vou mostrar o ponto pra vocês. Levanta a fervura e você continua mexendo, tá? Não para de mexer, porque senão gruda. Ó, esse é o ponto da minha calda. A hora que eu faço assim na panela, ó, e ele solta do fundo, tá? Não é ponto de brigadeiro duro, não. Ponto de brigadeiro mole, tá bom? Então, a hora que eu faço assim, olha lá, ó, ele desgruda do fundo, tá bom? Desligo o fogo e reservo até o bolo assar. Assadinho, foi os 40 minutos em 180 graus. Olha. E o bolo ficou assim. Gente, a assadeira vocês podem colocar na quadrada, pode colocar na de furo, pode colocar nas que vocês tiverem, naquelas quadradinhas que parecem de pão, sabe, Puma? Então, podem ser do jeitinho que vocês quiserem. Eu coloquei nessa assadeira aqui que eu ganhei da minha amiga, então eu coloquei nela. Você pode servir somente assim, que fica maravilhoso com um cafezinho. Ou você pode fazer a caldinha lá de chocolate que eu fiz de leite condensado e creme de leite, né? E aí você coloca a gosto. Eu tenho esses granuladinhos aqui, ó, num potinho. Então eu vou colocar só porque eu tenho. Porque se eu não tivesse também o leite condensado nem o granulado, eu ia servir somente assim, que fica super saboroso. Espalha a cobertura, ó, facinho. Só espalhar. Fica no ponto de brigadeiro mole. Lembrando que é tudo opcional, tá? Com cobertura ou sem cobertura, ele vai ficar delicioso do mesmo jeito, viu? Então, não se preocupe se você não tem aí a cobertura. Faça sem também, que vai ficar maravilhoso. Só para as criançadas achar que é festa, né? Mas é só porque eu tenho mesmo. E eu tinha colorido, nem sei por que eu tinha esse granulado colorido em casa. Mas, ó, agora é só saborear. Bora lá cortar esse bolo. Gente, ficou tão fofinho, muito fofinho. Olha a massa. Ficou muito fofinho, muito fofo. Fica duas cores. Pra mim, Elaine, eu gosto sem cobertura de chocolate, pra mim comer e tomando café. Agora as criançadas gostam assim, com cobertura. E bora experimentar, né? Tá quebrando de tão fofo. Boníssimo. Alguém provando. Gente, nota 1000. Nossa. Boníssimo.